Salve rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider para uma entrevista diferente. Hoje eu vou entrevistar o Nelsinho Batista, ex-treinador do Kashiwa Reysol, Verde Kawasaki, Nagoya Grampus e também do Vissel Kobe. Queria agradecer a galera da N Sports, R7 Desimpedidos por ceder esse espaço do estúdio para a gente fazer essa gravação e também aproveitar um outro conteúdo que a gente está gravando aqui com o Nelsinho. Então, o meu muito obrigado a N Sports, R7 Desimpedidos por permitir que a gente fizesse também essa entrevista por aqui. E já até seguindo para a nossa segunda parte aqui da entrevista, você enxerga hoje que algum desses treinadores tem condição de seguir o que o Nelsinho fez, por exemplo, no Japão, de ficar 12 anos no mesmo clube, de ter mais de 450 jogos pelo mesmo clube? Eu acho difícil. Você sabe que eu tive no Japão agora no começo de janeiro, e eu fui convidado para voltar lá, e o vice-presidente, que saiu também, né? Saiu logo que eu saí, ele saiu também, e ele falou assim, você não quer voltar? Eu falei, não. Ele falou, mas por que você não quer voltar? Eu falei, porque nós não vamos conseguir fazer o que nós fizemos, né? Nós não vamos conseguir ser vitoriosos como nós fomos no nosso tempo. Então, nós estamos na história. Então, fica a história só, e eu não quero mais voltar para trabalhar no Japão. Então, eu acho assim, que foi realmente difícil, mas eu tive, assim, a ajuda de todos, né? Eles me deram uma responsabilidade do departamento de futebol, né? Praticamente a chave do departamento de futebol é sua. Você que comanda, faz o que tem que fazer, né? E foi assim que nós levamos aí praticamente os 12 anos, né? 12 anos, não foi assim seguidos, né? Nós ficamos 5 anos, de 2009 a 2015, depois nós ficamos fora, ficamos 3 anos no Kobe, né, no Vissel Kobe, e depois, em 2018, eu voltei para o Brasil, fiquei aqui uns 3, 4 meses, e o Reysol caiu de novo, caiu para a segunda divisão, porque a primeira vez, quando eu assumi, o Reysol estava na primeira divisão, né? E aí em 2009 ele caiu, em 2010 eu assumi a equipe, nós fomos campeões da segunda divisão, da Série B. 2011 nós fomos campeões da J-League, da A, e disputamos, né, quase que dos 5 primeiros anos, nós disputamos 4 anos da Champions League. Isso quer dizer que nós ficamos terceiro, segundo, quarto para disputar a Champions League, né, da Ásia. E aí foi praticamente, acho que 7 ou 8 títulos, juntamente com as copas que tem lá no futebol, né? E foi maravilhoso. Eu não tenho assim, sou muito grato, não tenho assim saudade, não. É como eu disse para você, eu estou tranquilo porque eu cumpri minha missão lá, sabe? A mão de obra do Brasil no Japão é muito reconhecida, né? Mas aconteceu algumas coisas que a mão de obra brasileira perdeu um pouco a vaga lá. Então hoje nós temos espanhóis, nós temos europeus, né? Mas chegou uma época que nós tínhamos, de 20 clubes, nós tínhamos 16 treinadores brasileiros. Mas aí, aquele intercâmbio que eu disse para você, que falta, né? Um quer ganhar do outro, e a preocupação você acaba perdendo os espaços. E você ganhou tudo com o Reysol, né? Supercopa, Copa da Liga, Copa do Imperador, J-League. Faltou só a Champions, talvez, né? Faltou só a Champions, mas nós chegamos perto. Nós chegamos à quarta de final e perdemos para o time do italiano, como é que era?
o Evergrande, né? No Guangzhou. O Guangzhou, Numa época chinês. em que o futebol chinês estava em crescimento, Não, né? o time do Guangzhou tinha o Oscar, né? Tinha o O Paulinho já estava lá? Paulinho, não. Paulinho do Corinthians. E, se não me engano, era o Hulk. O Hulk no Xangai, talvez. Ah. Mas, Nelsinho, tem um jogo específico da sua passagem no Rei Sol que a galera no Brasil lembra muito bem. Você chega como campeão da J-League e em 2011 o campeão da J-League se classifica para o Mundial de Clubes. E você pega o Santos com Neymar e Ganso. Foi. Como que foi enfrentar o Santos do Neymar? Olha, havia muito respeito nosso, né? O japonês, principalmente, né, naquela época, o meu time era um time jovem, né, e logicamente uma expectativa muito grande, né, porque a participação do Mundial foi assim uma alavanca que aconteceu nas últimas rodadas do campeonato da J-League, do campeonato japonês. Porque a gente não sabia, a gente estava disputando Rei Sol, Nagoya e Kashiwa, e Kashima, que era o time do Zico, né? Então, os três estavam ali. Diferença de 1, 2, às vezes o Kashima passava, às vezes nós passávamos. Então, quando nós soubemos que o campeão da J-League ia disputar o título mundial, o campeonato mundial, parece que foi assim deu um apagão e nós acordamos com tudo diferente. O time começou, uma reação começou e conseguimos o título, né? E logicamente depois acabamos jogando contra o Santos, um jogo assim equilibrado, né? Logicamente com um volume maior mas assim, eu digo equilibrado porque o nosso time estava bem tranquilo em campo, né? Bem tranquilo, enfrentando. A preocupação na época era Neymar, né? E logicamente, logo no início, assim, acho que a 15 minutos, ele fez uma jogada e fez o gol. Então, o japonês já fica mais preocupado, né? Mas foi, sem dúvida nenhuma, uma expectativa e um prazer muito grande de participar do Mundial, de enfrentar o Santos. E a gente está chegando, 2026 marca os 15 anos do grande terremoto de Tohoku, e você estava lá como treinador do Kashiwa, e tem a história do Vegalta Sendai, né? O time lá da região de Tohoku, que em 2011 termina a J-League na 4ª colocação e em 2012 termina em 2º lugar, né? Como que foi para você ver as notícias, enfrentar o Vegalta Sendai depois disso e a recepção que você teve na cidade de Sendai depois desse acontecimento? Olha, eu diria para você que para mim eu tive assim uma lição de humanidade, sabe? Porque foi um terremoto realmente grande, com tsunami, nós estávamos num trem, né? A nossa sorte, né, que eu falo, é que nós estávamos parados com o trem na estação de Yokohama. E daqui a pouco o trem parecia uma caixinha de fósforo. Você jogava, gente na rua, eu lembro que tinha um pessoal que estava pintando um prédio com todos esses andaimes do lado, né? E, os caras desciam tudo correndo, a estação de Yokohama lotada. E aí, quando acalmou mais, né, os dias foram passando, a lição de humanidade que eu digo é que, por exemplo, você ia no supermercado, você podia só comprar uma garrafa d'água. E ninguém comprava 2. Ninguém colocava mais do que uma no carrinho, entendeu? Às vezes alguns detalhes assim de leite, produtos que eram importantes para a alimentação, né? Então, foi assim uma coisa que a gente fica vendo
e fala, meu Deus, como é diferente aqui, né? E lógico, quando nós fomos para jogar contra o Sendai, a gente queria sempre saber, né? Inclusive, chegamos a visitar o local onde parece um navio, né? Que o tsunami trouxe ele para dentro da cidade e ele está lá até hoje. Ele fica lá como exemplo do que foi passado pelo povo, né? Então, é um povo realmente que tem, assim, eles não são muito de emoção, né? Eles não ficam mostrando, mas eles têm um respeito muito grande. E a sua primeira passagem pelo Japão, ainda nos anos 90, pelo Verde Kawasaki, né? Foi. Que na época era o grande time do Japão, vinha de 2 J-League seguidas, tinha um elenco fantástico com o Bismarck, com o Kazu. Como que o Verde surgiu na sua vida e quando você recebeu a proposta do Verde, o que você pensou? Bom, o Verde, né, eu estava vindo da Arábia Saudita, né, eu tinha terminado meu contrato na Arábia Saudita, eu não quis ficar, né, não quis, estava até no Al Hilal, né, só que não é o Al Hilal de hoje, né. Não tinha o dinheiro. Não tinha era muito difícil de trabalhar, porque o príncipe que comandava o futebol era um príncipe assim que não tinha muito apoio dos outros príncipes. Então, salário do jogador atrasava, nós mesmos ficamos 3 meses sem receber, mas depois eles vinham e pagavam a gente tudo, sabe? E era muito difícil. Eu estava voltando para cá, né? Estava voltando para cá e aí recebi um convite para ir para o Verde. E aí nós conversamos, né? Conversamos e aí eu fui ver a história do Verde, né? O Verde já tinha, por exemplo, grandes treinadores que passaram, Dino Sani, o Carlos Alberto Silva, o Seu Pepe, né? Então, e já tinha lá um preparador físico brasileiro, e tinha também um roupeiro brasileiro. Então, já era um ambiente que já se falava o português, né? Algumas coisas já se falavam em português. Falei, eu achei que era interessante. Foi aí, eu fui para lá, já tinha o Bismarck, tinha o Pereira, né? O zagueiro, aí eu levei o capitão, que era da Portuguesa. O próprio Kazu, que jogou muitos anos aqui, né? O Kazu, Só que o Kazu, quando eu cheguei no Verde, ele foi para o Genoa, da Itália, né? Foi o primeiro japonês que foi para a Europa. Sim. Então aí ele jogou pouco. Nós fomos campeões, fomos bicampeão, né? Porque o Verde tinha sido campeão. Quando eu cheguei no segundo turno da G-League, né? Do ano de 93. E aí nós ganhamos o bicampeonato, né? E muito bom. Na época, o Verde era um time que tinha o Verde e Yokohama Marinos. O Verde era brasileiro e o Yokohama Marinos era argentino. Você imagina a guerra que era quando jogava os dois. Ramon Dias estava lá, Ramon Dias, né? Ramon Dias. Tinha um jogador, Medina, se não me engano. Tinha 3 jogadores argentinos bons. E aí nós ganhamos o título, né? Ganhamos o título e no segundo ano que eu estava lá, nós perdemos para o Yokohama. Eliminamos o Sunflat, o Hiroshima, e perdemos a final para o Yokohama Marinos, né? Então foi, sem dúvida, assim, um grande momento meu também, né? Fui muito bem recebido, muito bem aceito, e tanto é que eu acabei voltando depois para o Japão, né? A sua segunda passagem é ali 2004, 2005 pelo Nagoya Grampus. Pelo Nagoya Grampus. Um outro time também com muita história. Você estava sucedendo, história. Óbvio, 10 anos depois, mas estava sucedendo só o Arsène Wenger, né? Sim. Como que foi esse período no Nagoya Grampus? Olha, é um time que tinha a filosofia dele, né? Realmente ele trabalhou lá, eu enfrentei ele várias vezes com o Verde, e era um treinador muito disciplinado, muito tático, né? E também ele renovou, porque o que a gente também tinha que trabalhar lá era
montar o departamento de futebol, porque não existia roupeiro, não existia o médico não ia todo dia, né? O médico machucava um jogador, o jogador tinha que ir, isso na década de 90, né? O jogador tinha que ir para o hospital, não tinha um médico do clube. Então isso aí nós fomos montando, né? Fomos no Rei Sol principalmente, nós tivemos que fazer tudo, tivemos que conseguir ter um médico toda semana, todos os dias da semana, né? Então, aí, esse era um trabalho que a gente tinha e ele fez esse trabalho no Nagoya, né? Então, quando nós chegamos lá, tinha algumas coisas que nós aproveitamos e outras coisas que a gente deixava um pouco de lado, né? Mas foi realmente um grande time que eu trabalhei também, né? Nós não ganhamos lá, a primeira vez o primeiro ano, nós chegamos lá, nós tínhamos, o Nagoya não estava bem. Aí o Wesley, né, que era o atacante, ele tinha na época, no primeiro semestre, ele tinha 4 gols. Aí tinha o Marques, que era do Corinthians, né? E aí nós começamos a trabalhar o Wesley, o Marques, o Elis, o Mar. Eu sei que o Wesley ficou, no final, ele foi artilheiro da G-League. Ele tinha 4, ele fez mais 25 gols no segundo turno, né? Então, né, nós não ganhamos nada, mas melhoramos a estrutura do time também, né, dentro do campo. E você falou que na sua passagem pelo Verde você chegou até a eliminar o Sanfrecce, mas depois o Sanfrecce acabou voltando na sua carreira, né? Que em 2012, você ainda no Rei Sol, o Sanfrecce meio que começa uma dinastia, né? Com o Hajime Moriyasu, que é até treinador da seleção japonesa hoje. Sim. Você viu o surgimento do Moriyasu? Já dava para identificar que ele seria esse treinador que venceria o Brasil anos depois com a seleção japonesa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive assim amizade com ele e eu lembro, né, que quando nós fomos campeões, ele foi acho que vice-campeão, né? Então, na oportunidade, né, no retorno nosso, no começo do ano seguinte, a gente estava na Champions da Ásia, né? E a imprensa brasileira queria fotografar os 2 treinadores, né, eu e ele. E aí ele falou, puxa vida, muita fotografia, né, tal, o japonês dele, né, muita fotografia, né. Eu falei, ô Moriyasu, isso aqui é o resultado da vitória. Então você não deixa de atender. Isso, se você está aqui, porque você ganhou ano passado, eu ganhei ano passado. Então nós não podemos menosprezar os caras. Os caras, quem vai ficar na vitrine é o vencedor, não é o perdedor. Então, mas ele sempre foi eu tive assim amizade com ele, sabe? Sempre nos jogos da seleção, nos jogos que ele era o treinador já da seleção, que ele ia nos jogos, né, no estádio, ele sempre, depois do jogo, ele me procurava com a intérprete dele para vir conversar, para trocar ideia, tal. Um cara bem assim tranquilo, mas de personalidade. E você já chegou a falar que a seleção japonesa bateu na sua porta. O que não deu certo? Por que você não chegou a treinar o Japão? Veja bem, eu fui convidado, né? Eu fui convidado para dirigir a seleção japonesa. Aí, novembro, eu lembro como se fosse hoje. Em novembro nós estávamos chegando ao final assim, e nós acertamos, né? Ficou certo que eu ia ser o treinador. Isso no centro de Tóquio, na federação, em Tóquio. Nós fomos lá e eles, não, você é o treinador da seleção japonesa. Só que nós vamos anunciar dia 22 de novembro. Aí
não anunciou. Uhum. E aí eu fiquei sabendo o seguinte, o treinador japonês era senpai do presidente da federação. Não sei se você sabe o que é senpai, né? Ele era mais velho, né? O veterano, mais velho que o presidente da federação. Sim. E eles têm, assim, um respeito, porque lá é assim, né? Pô, você é da mesma universidade que eu. Uhum. Pô, só de você... Ó, eu estudei na sua universidade e tal, então você já tem uma aproximação. Então, aí, o que aconteceu foi isso. Aí, o presidente da G-League, o Kamabuchi, ele queria que eu fosse o treinador da seleção. Mas a federação é que comandava a seleção. Uhum. A federação, então, foi o presidente da federação que bloqueou essa minha ida para a seleção. Olha só, que história interessante. E aí eu acabei, né? Eu falei uma coisa lá que ficou até hoje, até um meme, né? Porque teve um jogo, né? Quando foi anunciado, ainda não tinha terminado o campeonato. Uhum. Acho que foi o penúltimo ou último jogo da G-League do ano. E aí eu fiz uma coletiva, né? Eu fiz uma coletiva, porque estava todo mundo, era um jogo que eu lembro como se fosse hoje, em Kawasaki, no estádio do Frontale. Do Frontale. Não era bonito como era hoje, mas era um estádio bom. E aí, eu tô no hotel, pô, daqui a pouco começa a chegar os caras da imprensa e montaram uma sala. Montaram uma sala com câmera, tudo já, porque eles tinham a certeza que eu ia ser o treinador da seleção japonesa. E aí deu zebra. Não, foi anunciado o treinador japonês mesmo que estava na seleção, né? Que já era o treinador, né? Então o presidente da federação deu continuidade para ele. Só para saber, se você fosse assumir, se você realmente tivesse assumido, era para o ciclo da Copa do Brasil? Não. Não, para a Copa da Rússia já? Não, a Copa da Rússia não. Era para a Copa... Foi 90 e... Ah, para a Copa de... 96 a Copa, para a Copa, né? Da França, de 98. A Copa da França. A estreia do Japão em Copas. Nossa, que legal. Era para ir. Aí, né, aí não falei nada, antes nós íamos jogar à noite e tal. Aí jogamos à noite com o Urawa, ganhamos do Urawa de 4-0, e aí eu tinha para a coletiva de imprensa. E aí tal, falando. Aí o cara falou assim para mim, né, um dos repórteres, falou assim: Nelsinho, então, qual que é a impressão que você tem do futebol japonês? Porque eu acredito que você ficou desiludido. Todo mundo sabia que era você o treinador e o presidente da federação não aceitou, preferiu ficar com o mesmo treinador, tal. Falei, não, eu não tenho nenhuma mágoa de ninguém. Eu acho que eu sou grato com o futebol japonês. Sou muito grato. Agora, eu não posso deixar de dizer para vocês que dentro de um saco de laranja sempre tem 2 laranjas podres, que eram os dois que... Eu falei, dentro de um saco de laranja, você tem 2 laranjas podres. Puta, no outro dia você não imagina, rapaz. Todos os jornais com 2 laranjas podres na primeira página. Puta, foi... Mas aí foi tudo bem, depois eu vim embora, né? Uhum. Foi quando eu vim embora em 96. E aí, quando eu voltei para o Nagoya, em 2004, eu encontrei com o presidente. Aí ele veio me cumprimentar, falou, pô, muito prazer. Não, é um prazer ter você de novo aqui no futebol japonês, tal. Falei, pô, presidente, muito obrigado. Mais nada. Mas depois nunca mais. Não, depois não se cruzamos mais.
E como que você avalia, né, esse ano Copa do Mundo, o Japão vem numa crescente muito grande, ganhou do Brasil recentemente. Como que você está avaliando o trabalho da seleção japonesa? Quais suas expectativas para o Japão na Copa? Olha, eu acho que já faz algumas Copas que o Japão tem chegado nas quartas de finais. O Japão é um time que luta para isso, né? Uhum. E tá bem organizado, porque você sabe que no Japão era assim, era muito... Eles valorizavam muito o veterano. Quando eu cheguei no Japão, eu tinha um volante na base do Nagoya, né, quando cheguei a segunda vez. Eu tive tinha um garoto de 17 anos, volante, mas jogava muito. E aí tinha um volante no profissional já meio cansado, né, já com uma certa experiência, mas cansado. Aí um dia eu caí nas neiras e falei para o diretor, falei, poxa, traz o garoto aqui para treinar com a gente, deixa ele treinando com a gente aqui, tal. Mas por quê? Porque ele vai jogar. Ele vai jogar, né? E aí o garoto sumiu. Nem na base ele treinava mais. Por quê? Porque os caras esconderam ele, porque eles queriam que os mais velhos ficassem até o último. Aconteceu com o caso do Honda, né? Você lembra do Honda? Uhum. O Honda, o diretor falou assim, olha, vai vir uma universidade, um colégio, vai vir um colégio fazer um jogo treino aí, nós vamos ver você vai ver o centroavante deles. O centroavante é o Toyoda, não sei se você acompanhou, já é mais veterano agora. É um conhecido dentro da J-League. Toyoda, um atacante forte, tal. Dá uma olhada nele, porque a gente está querendo trazê-lo para cá. Uhum. Tá bom. Aí o jogo, o Toyoda, o diretor veio e falou assim, o que você achou? Falei, pode trazer. Agora, traz o 10 também. Que era o Honda. Né? Não, mas falei, traz o 10. O 10 tem que vir também. E aí veio. Em 2 meses, ele estava como titular. E a gente tinha contratado um cara, um Fujita, que ele era de seleção japonesa. Uhum. Ele jogava no Júbilo. Já com idade já avançada, o Nagoya trouxe ele para Nagoya, para jogar. Só que, né, ele já... E aí o Honda comendo o calcanhar dele, né? Comendo o calcanhar dele. Porra, o dia que eu pus o Honda para jogar e tirei ele, você não imagina, os japoneses criaram uma tromba de elefante, ficaram tudo bicudo. Só que aí foi, 1, 2, 3 jogos, ninguém falava mais no Fujita, porque o Honda, com personalidade, batia bem na bola, fazia gol. Então, foi realmente... Mas é difícil, era difícil na época. Hoje, voltando ao termo seleção, hoje, o Muriaço, ele faz isso aí, ele pega garotos. Tem a sua experiência com o Nagatomo, por exemplo. Exatamente. Mas é uma seleção muito jovem. Eles traziam jogadores, na época, eu acho, por exemplo, quando o Zico foi treinador da seleção japonesa, ele sofreu, cara. Uhum. Ele sofreu por quê? Porque todos os jogadores japoneses que estavam na Europa não jogavam, não eram titulares. Então, quando tinha convocação, praticamente o Zico era obrigado a convocá-los. Eles chegavam para jogar sem ritmo nenhum, sem nada. Ele sofreu bastante lá. Uhum. Agora, hoje não. Hoje, além dos jogadores japoneses na Europa estão jogando, o Muriaço é muito atento também a novos jogadores. Você teve essa dificuldade com o Hosoya na sua segunda passagem pelo Kashiwa? Não tive. Eu acho que é uma questão assim de... Eu sempre agi de uma forma.
acho que eu vejo o A e o B da mesma forma. Aí vai depender de vocês mostrar para mim, né? Uhum. Quem tem que jogar, né? Quem tem que jogar. Assim, no Japão, no Reysol principalmente, eles me entenderam muito, né? Isso aí, os próprios jogadores. Quem me ajudou muito lá dentro do campo, nós tínhamos o capitão, o Otani, né? Hoje ele já trabalha no clube e tudo, mas era um cara muito consciente e muito respeitado dentro do campo e dentro do clube também. Tanto é que você vê como é que é. Quando eu saí do Reysol e eu fui pro Kobe, né? Pro Vício. E aí veio um treinador brasileiro. E que eu não vou falar o nome. Perfeito. Veio o treinador brasileiro. Então, passou pré-temporada, tal. Passou uns 2 meses, o intérprete dele ligou pro meu intérprete e falou que se ele podia ligar para mim, né? Que ele precisava falar comigo, tal. Não, pode, lógico. Vamos falar, vamos conversar. Aí ele já chegou falando, já menosprezando o clube. Por que falta isso? Por que falta aquilo? Por que... Eu falei, olha, veja bem, faz 5 anos, em 5 anos nós ganhamos tudo aí. Então você tem que começar por isso. O que falta é dentro do seu trabalho, você vai acrescentando. Eles ouvem você, eles vão fazer o que você pensa, o que você quer. Então você fica atento, tenha mais boa vontade. Não é do dia para a noite que você vai conquistar os caras. Eles estão te analisando. O japonês é assim. Eles te analisam. Eles veem as suas atitudes, suas decisões, né, o seu comportamento, tudo. E, tudo bem, então, tal. Aí um dia passou e eu recebendo, ele me ligou e falou assim, pô, Nelson, os caras estão contra mim aqui, o meu staff está contra mim. Aí eu, peguei, falei, o cara falou isso para mim, né? Liguei no clube. Liguei no clube, chamei o supervisor, falei, o que vocês estão fazendo com o cara aí, pô? Ele é brasileiro, vocês têm boa vontade, vai ajudar vocês aí, tal. Aí ele falou, ele se chamava de Kantoko, né? Kantoko é treinador em japonês. Kantoko, o cara é louco. O cara não... Ele fala um negócio agora, daqui a pouco não é mais. E o japonês fica... Porque o japonês, quando você fala um negócio para ele, ele se planeja. Sim. Ele se planeja. É isso que o senhor quer? Então, vamos lá. Faz a equipe deles, em pouco tempo eles montam para você. Aí, eu falei, cacete, rapaz, né? Aí logo em seguida, depois de alguns dias, ele me ligou de novo. Falou, Nelsinho, eu vou tirar vou mudar o capitão. Falei para ele, não faça isso. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai perder o grupo é bem provável que eles vão te mandar embora. Não faça isso. Porque no Japão eles têm inclusive, de anunciar quem é o capitão da temporada, né? Não, e esse já estava... O Otani, ele veio da base. Ele veio da escolinha e só jogou no Reysol. Então, ele era um cara super fantástico, tranquilo, sabe conversar, né? Falava um pouco português. E então eu falei, não faça isso. Não faça isso que você vai perder tudo aí. Os caras vão te mandar embora. Não, porque meu capitão são todos são meu capitão, então eu vou revezar e tal. Falei, olha, o capitão aqui no Japão, falei, ele é que vai conversar com a diretoria, ele é que vai reivindicar as coisas. Então, não tem como você fazer a mudança. Não tem como, a não ser
Quando ele não jogar, você escolhe o seu capitão. Mas assim mesmo, falei, ainda tem o primeiro, o segundo e o terceiro capitão. Uhum. Quando faltar um, tem o próximo, que pode ser. Então, acabou sendo mandado embora, né? Pois é. E eu preciso entrar nesse tema com você, Nelsinho. Você passou pelo Kashiwa, o Kashiwa, como você mesmo disse, não está no panteão de Kashima, Urawa, Marinos, mas é uma equipe média para grande dentro do Japão. E hoje a J-League passa por um problema onde os jovens jogadores, e a gente falou dos jovens jogadores aqui, eles estão indo cada vez mais cedo para a Europa e deixando cada vez menos dinheiro dentro da J-League, o que faz com que a J-League fique dispareada, né, com o próprio mercado saudita cada vez mais rico. Como que era na sua época? Já era assim essa questão de, às vezes, o gerente de futebol não ter tanta habilidade de negociação, respeitar a vontade do jogador de ir para a Europa? Como que era na sua época? Não, na minha época também eu enfrentei isso aí, né? Porque os empresários japoneses, eles querem levar o jogador, eles fazem a cabeça do atleta para ir para a Europa. Eu tive na década, acho que foi 2000, antes de eu sair a primeira vez, acho que foi 2014, acho. Eu tinha um jogador chamado Júnior Tanaka, canhoto, veio da universidade, né? Aí começamos a trabalhar, o cara virou o artilheiro do time, sabe? Tinha uma mobilidade, era o cara, e estava indo para a seleção japonesa. Aí, um dia nós estávamos não uma pré-temporada, no meio do ano, uma temporada que tinha uma paralisação, né? E nós fomos para a Coreia, num centro de treinamento na Coreia. Aí eu chego lá, tem o diretor, daqui a pouco eu vejo o Júnior, veio falar comigo e falou assim, professor, tô indo. Tá indo para onde, velho? Ele falou, não, eu fui negociado com o Sporting. Eu falei, Júnior, mas você foi negociado como, tal? Ele falou, não, eu fui vendido, tal, tô indo para o Sporting. Eu falei, você é titular do Rei Sol? Falei, você está na seleção japonesa, pô, joga mais um pouco aqui e depois você vai um time melhor até, ou então, porque ele foi para o segundo time do Sport. Para o Sporting B. Sporting B. Ele foi para o Sport B. E jogou pouco também no Sport B. Bom, aí o que aconteceu? Perdeu tudo, perdeu a vaga na seleção, aí eu até, quando ele veio, eu até levei ele para o Kobe, foi nada, não fez nada, longe daquele garoto que eu conheci, entendeu? Não fez nada, eu falava assim, Júnior, chamava de Júnior, pô, não é possível, cara, você esqueceu tudo aquilo que você fazia, pô. Ele não conseguia mais fazer, cara. Eu tinha um goleiro, Nakamura. Pô, quando eu cheguei lá, em 2019... O Kosuke Nakamura, que hoje está no Cerezo. O Kosuke Nakamura, está no Cerezo. Ele era titular, ia para a seleção. Pô, eu cheguei em 2019, na pré-temporada em Busque, ele veio conversar comigo. Falou, pô, eu quero ir embora, tal. Falei, o Kosuke, pô, você é o meu goleiro titular, pô. Você não pode fazer isso agora, né? Vamos ganhar, sobe o time aqui. Se você sair agora, você vai sair, pô, deixou o time na segunda divisão. Falei, vamos ganhar essa 2010 isso, né? Vamos ganhar a Série B e depois você vai, eu libero você. Eu falo para os diretores para tirar você daqui. Pô, mas foi assim, na pré-temporada, todo final de treino, o treinador de goleiro falava comigo e eu encostava, ficava às vezes meia hora batendo papo com ele, antes de ir para o vestiário. Pô, Kosuke, calma, pô, mas sabe, pô, foi para Portugal, num time que
No Portimonense. No Portimonense, não jogava, jogou acho que mínimo de partida possível, Sim. né? E voltou, né? Depois ficou 2 anos, né? Perdeu a seleção. Sim. Perdeu a seleção, né? Eu nem sabia, ele tá no Cerezo. Nós fizemos um jogo do Cerezo recentemente. Ele foi muito bem e eu cheguei a comentar isso. Falei, pô, é um cara que estava na seleção japonesa, que estava bem no seu clube, só que aí o clube é rebaixado em Portugal e ele quer ficar na Europa, quero ficar na Europa. Ninguém aparece, ele ficou sem jogar. Ficou. É assim, tem outro jogador também que foi, um outro goleiro que foi meu goleiro no Nagoya. Nós pegamos ele do Omiya e levamos pro Nagoya. Como é que me foge o nome dele? Ele foi pro Leeds, da Inglaterra. Ele era convocado, mesmo não jogando na Inglaterra, ele era convocado. Mas não jogava, foi perdendo, né? Foi perdendo aquela volúpia de goleiro e tal. Então o japonês pensa assim, respondendo assim para você, o japonês pensa em ir para a Europa. O objetivo deles é ir para a Europa. Não tem jeito. E você acha que os empresários também usam disso? E você acha que eles usam disso, obviamente, para conseguir, nos contratos com os clubes, uma cláusula que libere eles mais fácil para a Europa, não é? Exatamente. Por isso que menos taxas de transferência são pagas. Exatamente, pô. Exatamente. Você faz contrato de 2, 3 anos, mas no final eu quero ir embora. Ou às vezes coloca, a multa para a Europa é 1 milhão. O Tani, por exemplo, foi um cara, né, que, pô, ele nunca quis sair do Reysol. Nunca quis sair do Reysol. O cara sempre foi capitão, né? Então é a valorização que você tem dentro do próprio clube, né? E como que você acha que a gente conserta isso? Mantém o jogador japonês mais tempo na J-League? Aqui também não está igual no futebol brasileiro. Você viu o Corinthians aí, pô, o André jogou 9 jogos, os caras já estão querendo vender ele para a Europa. Pois é. Quer dizer, eu acredito que isso aí é a falta de dinheiro. Que os clubes, às vezes, eles são obrigados a fazer uma negociação porque o déficit é muito grande. E uma venda de um jogador, eles conseguem pelo menos dar uma equilibrada aí para uns meses, um ano, né? Então, mas no Japão também aconteceu isso aí. Porque eu peguei a fase áurea de investidores, de patrocinadores no futebol japonês. Pô, era coisa impressionante. O que tinha de dinheiro na época, você imaginar as próprias confecções, né? A Adidas, a Nike, a Umbro, A Puma. Pô, os caras tinham um representante deles dentro do clube, pô. Você chegava assim, eles te davam um caderno que era para você ver o material que você queria. Você escolhia o que você queria e no outro dia estava, 2 dias no máximo, chegava para você tênis, agasalho, tudo. Era uma mordomia. Era uma mordomia. Eu tive um roupeiro, ele chamava Bezerra. Foi roupeiro do Palmeiras, né? Foi roupeiro do Guarani. Ele segundo ele comprou um apartamento em Campinas limpando a chuteira. Você acredita? Por quê? Porque o japonês usava 1, 2 vezes a chuteira de barro, ele não limpava. Então, o japonês, chuteira suja, ele fala, Bezerra, leva para você, fica para você, não quero, tá sujo. Aí o Bezerra ia lá e limpava direitinho e mandava para o Brasil.
chegava aqui uma chuteira nova, o cara usava 2 vezes e o Bezerra engraxava, pá, tá. Era assim, entendeu? Era uma mordomia, a fase áurea, né, da G-League, né? Então era coisa assim, premiação, então, mas foi secando, né? Sim. Foi secando. Hoje os clubes têm dificuldade. Você vê o Yokohama Marinos, né? Sim. Era uma fortaleza. O próprio Verde, pô, o Verde era da televisão japonesa, do melhor jornal do Japão, Yomiuri, né? Então, isso tudo acabou. Não, a Nissan chegou a pensar em vender o Marinos ano passado, né? Pô. Então ninguém tá suportando mais, né? Você acha que, por exemplo, a Red Bull comprou o Omiya, né, o rival local ali do Urawa. Sim. Você acha que esse é um movimento que vai acontecer mais vezes? Sim. Acredito que sim. É tipo de uma SAF, né? Tipo de uma SAF. Eu acho que, principalmente, por exemplo, o Omiya começou bem, pegou já o Red Bull, que é um grupo que vencedor, né? Um projeto estruturado. Um projeto já de vários países, né? Sim. Já tem em vários países. Então, eu acho que a tendência é essa. Não, à toa ganhou recentemente, conseguiu superar o Corinthians, né? Na contratação do Cauã Diniz, do América Mineiro, né? Exatamente, pô. Pra gente chegar na parte final, Nelsinho, queria abordar 2 assuntos com você. Primeiro, a sua passagem pelo Vissel Kobe. Você sai no meio de 2017 e depois assume o Yoshida, a primeira passagem do Yoshida, que depois viria a ser bicampeão japonês. Mas você sai só com o Podolski e 6 meses depois chega Iniesta, chega Vermaelen, chega Davi Villa. Como que foi para você olhar para o Vissel Kobe e falar, pô, eu tinha o Podolski, mas aí depois chegou o Iniesta? Veja bem, eu tive lá... quando eu cheguei no Kobe, era um time de velho. Era um time que tinha só jogadores acima de 30 anos. Tinha alguns garotos, mas que não tinham condições para ser titular. O presidente, ele é o cara assim, o cara que ele quer tudo para ontem. Ele quer resultado. Então, eu conversei, inclusive, com ele, né? Falei, olha, o senhor vai me desculpar de eu estar falando isso para o senhor, mas o seu time é velho. Nós vamos, o primeiro ano, ele falou, aí eu comecei, primeiro ano nós vamos melhorar. Ele falou, não, eu não quero cair. Eu falei, não, cair não vai. Mas o senhor também não vai querer ser campeão. Porque eu fui contratado para ser campeão. Eu tava eu tinha saído do Rei Sol, passei 5 anos ganhando, né? Então eu falei para ele, o senhor não espera que eu vou conseguir, nós vamos ter que reformular esse grupo. Aí, ele vivia mais em Yokohama, né? Ele tinha a firma dele em Yokohama, então de vez em quando ele me chamava, tal. E aí nós fomos trocando as peças, foi melhorando, começamos a ter um melhor resultado. Ele falou assim para mim, o que você acha de a gente trazer um jogador europeu? Eu falei, olha, eu acho o seguinte, eu acho que se você trazer um jogador japonês em condições de ajudar a gente, tudo bem. Agora, se você for trazer um jogador japonês para marketing da sua empresa, aí vai atrapalhar, falei. O nome do Iniesta já tinha surgido naquela época ou não? Não. Aí eu falei, vai atrapalhar. Não, eu vou trazer um jogador inteiro, tal. Tá. E ele trouxe o Podolski. E o Podolski, ele veio, não foi aquele cara, sabe? Foi aquele cara que reclamava de tudo, reclamava dos jogadores, sabe? Pô, se o cara chegava ali na frente da grande área, fizesse uma finalização, ou fosse o goleiro pegava, ou a bola saía para fora, e ele tem que passar para mim, pô, passa para mim e tal, sabe? Então foi um cara que, sinceramente, não ajudou nada.
Não ajudou nada. Fez alguns gols, tal, mas mais pela força dele e tal, mas não ajudou. E aí eu falei para o presidente, falei, olha, o senhor tem que trazer jogadores japoneses que estavam aqui estão na Europa. Os caras, traz eles de volta. Aí ele começou a fazer isso aí. E foi quando veio o Iniesta. Ele foi o seguinte, ele queria entrar com o nome da empresa dele no nome do Barcelona. Na Rakuten. Rakuten. A camisa do Barcelona era o nome dele. Ele pagou, na época, 60 milhões de dólares. Imagina o quanto de jogador que não dá para trazer. Não, você imagina. Mas como ele conseguiu isso aí? Ele conseguiu isso aí pegando uma amizade com um empresário que tinha a chave do Barcelona. E esse empresário, aí surgiu o jogador europeu. Aí começou a vir, né? Aí esse empresário trouxe a televisão, essa televisão francesa, né? Como é que é o nome dela? E só por conta disso também que todos os europeus que passaram pelo Vissel Kobe, na sua época, tinham alguma ligação com o Barcelona, né? Vermaelen, Villa, até o Sergi Samper. Não, só que não foi comigo. Depois que você saiu. Depois que eu saí. Porque eu brecava isso aí. Né? Eu falei, pô, você está querendo trazer jogadores que já passou, pô. Já não estão jogando na Europa, pô. Aqui a velocidade aqui é muito velocidade no futebol aqui, então vai dar problema. Entendeu? Então aí começou, aí girou, né? Aí começou a entrar estrangeiro da Europa, né? Então, realmente foi assim, uma condição assim que ele tinha o dinheiro, né? Ninguém falava nada. E aí ele começou, no final, ele começou a querer saber quem ia jogar, quem não ia jogar. Aí eu não atendia mais ele, sabe? Não atendia mais ele. Aí foi quando nós perdemos um jogo para o Frontale, aí faltava acho que poucos jogos, aí ele mandou falar comigo, para mim que ele não ia contar comigo no ano seguinte e que ele já ia fazer uma mudança agora. Eu falei, não, tudo bem, falei, sem problema nenhum, pô. Então foi assim que aconteceu. E você vê que o seu sucessor naquela época foi o Takayuki Yoshida, que depois acabou saindo, voltando e colocou o Iniesta no banco, e quando veio o Juan Mata também colocou o Juan Mata no banco. Então você vê que ele aprendeu ele era da meu sua auxiliar. experiência. Ele era meu auxiliar. Ele era seu auxiliar? Ele era meu auxiliar. Você já conseguia ver nele que ele seria campeão da J-League? Não, eu achava ele até meio... Ele era meu auxiliar, mas ele falava pouco. Sabe, ajudava nos treinamentos, mas falava pouco. Mas eu sentia que a gente tinha, assim, ele gostava, ele me respeitava, sabe? Então, inclusive ele falou, quando ele foi campeão, ele falou que agradecia o estágio que ele tinha feito comigo, né? Então, que legal. Inclusive ele saiu a primeira vez porque o presidente, ele vinha assistir o jogo, no intervalo, quando ele não descia, tinha um cara que andava com ele sempre, um funcionário, com um papel mostrando, ó, tira fulano e põe ciclano. Ele saiu por causa disso. Olha só. A primeira vez. Depois, o presidente viu e trouxe ele de volta. E pelo menos deu carta branca, né? Porque colocou o Iniesta no banco. Aí ele teve outra força para fazer. Ele já vinha fazendo, né? E aí ele acabou fazendo 100%, né? Que interessante. Né? E para a gente encerrar falando um pouquinho de como a J-League está hoje e também do mercado asiático. A J-League está passando por essa reformulação, vai entrar no calendário europeu.
Você acha isso um acerto, até para balancear a janela de transferência e talvez ter menos impacto na perda de jogadores? Eu acho assim, eu acho que é importante isso aí. Eu acho até que seria válido para o futebol brasileiro. Para o Brasil também. O Brasil também, eu acho que seria válido, né? Quer dizer, no Japão agora eles estão fazendo um campeonato que não vale nada, né? Por quê? Porque eles querem iniciar a G-League no meio do ano. Sim. Eles já querem começar esse ano, como eles têm aí 3 meses, 4 meses, ajuntaram todas as equipes, né? Eu não sei como Juntaram a segunda e a terceira, e aí a primeira divisão é uma só, porque vale uma vaga para Champions. Então, tá jogando porque o calendário da G-League começa em acho que julho ou agosto. Julho, agosto. Então, eles vão igualar ao futebol europeu, né? Que eu acho que seria muito válido também no futebol brasileiro. E a J-League também tá apostando muito em treinadores jovens, né? A gente tá vendo, por exemplo, o Bartosz Gol no Sanfrecce Hiroshima, o Jens Wissing também no Gamba. E até mesmo o Rei Sol tá com um treinador jovem hoje, que é o Ricardo Rodrigues. Sim, que é o espanhol, né? Como que você tá avaliando o trabalho, principalmente do Ricardo Rodrigues, que foi o seu substituto? Olha, o Ricardo foi ele trabalhou no Tokushima, né? Subiu com o Tokushima. Ele sempre demonstrou assim um cara. Eu conversei já bastante com ele, né? Assim nos jogos, né? E aí ele sempre demonstrou assim muita capacidade, né? Ele demonstrou muito conhecimento dentro do campo, né? E a gente via não só pelo que a gente conversou, mas também pelas atitudes, pelas decisões que ele toma na beira do campo, entendeu? E também nas escalações. Então, eu acho que é um treinador que realmente tem uma experiência de seleção de base da Espanha, né? Ele trabalhou na seleção de base. Então, é um cara assim, que tem assim, uma condição de trabalho muito boa. Você está gostando do trabalho dele no Rei Sol? Eu acho que é importante. Eles ficaram em segundo lugar, né? Ficaram em segundo lugar. Disputaram até o final, né? Disputaram até o final. Aí não conseguiram chegar, mas sem dúvida é um grande trabalho, né? Legal. Uma série de perguntas rápidas para a gente encerrar. Qual que foi a torcida, tirando a do Kashiwa, claro, qual que foi a torcida mais difícil de enfrentar no Japão? Urawa. Urawa? Urawa é uma torcida brava. É uma torcida que, quando a gente chegava no estádio, eles já ficavam onde o ônibus encostava e você descia, e principalmente assim, em palavrões portugueses, né? Eles aprendiam e falavam. Descia o verbo. Descia o pau. A gente viu, né, no Mundial, a torcida do Urawa também chamando bastante atenção. É uma torcida muito brava. E jogador, qual foi o jogador, aquele que quebrou sua cabeça no Japão, que você falou, putz, eu preciso achar um jeito de parar esse cara? Jogador? Olha, eu gostava muito de um jogador do Yokohama, chamava-se Nakamura. O Shunsuke Nakamura. Esse realmente depois que os últimos anos dele não foram bons, mas eu peguei ele no jovem, né? Assim, né, com 25, 26 anos, né? Tanto é que ele foi para a Europa também, né? Mas era diferencial. Nakamura quebrou sua cabeça? Porque ele era o cara que jogava, era um meia que ele sabia cadenciar, ele sabia dar velocidade, ele finalizava. A bola parada era dele, né? Escanteio, só não batia tiro de meta. Mas a bola parada era dele, ele colocava muito bem as bolas. Um jogador que você formou no Japão e que você tem orgulho de como a carreira dele se desenvolveu? Honda. Honda? Honda. Japonês, né? Sim, sim. Honda. E o Sakai? O lateral seu no Kashiwa? Esse também. Esse foi um jogador assim que a gente tem assim ele demonstra um carinho muito grande, né? Principalmente o pai dele, né? O pai dele eu tive um problema clínico no Japão e eu estava
praticamente estava perdendo a força nas pernas, sabe? Tinha um problema, negócio de vitamina B, e estava me afetando as pernas. E o pai dele, quando soube, o pai dele era praticamente um gestor de um hospital lá, né? Pô, ele abriu as portas do hospital e, pô, eu tenho uma gratidão muito grande pela família dele e por ele também, né? Você vê, o dia que eu vim embora do Japão, alguns jogadores, né, marcaram uma loja de conveniência, né, no pátio assim, para não precisar ir na casa de ninguém. Aí vieram lá, ele estava no Urawa e ele soube desse encontro que ia ter, ele veio de Urawa até Kashiwa para se despedir. Então o cara tem uma... Esse como pessoa, Fora né? de série, né? Fora de série. Um grande capitão também, né? Um grande capitão. Não à toa venceu a Champions com o Urawa também, né? E ele foi um jogador assim, né? Um jogador que... quando eu cheguei no Rei Sol, ele estava aqui no Mujimirim. Quando ele chegou lá, aí eu perguntei pro diretor, né? Falei, e esse menino aí, o que é? Ele falou, isso aí é filho de pai rico, foi lá para o Brasil, ficou no Mujimirim e tal. Do que ele joga? Ele joga de zagueiro. Tá bom. Aí comecei, né? Falei, então deixa ele aí, né? Mas deixei ele trabalhando com a gente. Vamos observar, né? Vamos observar. Aí eu fui observando. Aí chegou um dia o lateral direito, nós estávamos em pré-temporada no Ibuski. E aí o lateral direito se machucou. A gente ia jogar um jogo treino, se não me engano, contra o Mia, alguma coisa assim. E eu falei, ô Sakai, vou pôr você hoje de lateral. Pô, ele foi, fez 2 gols e ainda fez uma assistência. Pô, não saiu mais. Foi embora. Tem uma história, eu não sei se é lenda, mas dizem que depois do jogo do Mundial, o Muricy ficou interessado no Sakai. Ele tentou trazer o Sakai para o Santos? Tentou e eu falei para ele, né? Ele veio falar comigo, eu falei, o Sakai, não é para você. Não vai. Não vai, falei. Aí ele falou, tal, ficou meio assim. Aí depois de um dia ele veio de novo conversar comigo e falou, eu vou ouvir o que você falou. Eu vou ficar aqui. Falei, fica aqui que você vai ganhar mais. Olha só. Mas houve comentários. Não sei se houve alguma coisa... Uma formalização. Não Muricy sei se chegou a falar com você sobre ele? Não. De jeito nenhum. Então eu acho... Alguém falou alguma coisa, ou houve... Às vezes você pergunta, né? Você pergunta, pô, e fulano? Os caras já jogam, falando, pô, ele tá querendo fulano, né? Não é assim, né? Entendi. Mas que houve lá um bochicho assim, houve sim. Entendi. E pra gente encerrar a última pergunta, você disse que carreira de treinador parou, que você talvez queira continuar no mundo do futebol como um executivo. Voltaria ao Kashiwa como executivo do Kashiwa? Não. Não? Não, porque eu tive até esse convite para ficar lá como diretor. Mas eu acho assim, no Japão, né? Aqui não é diferente no Brasil. No Japão, eu não falo japonês corretamente. Como é que eu vou numa reunião da federação? Como é que eu vou me expressar? Depois vou depender de um tradutor para passar aquilo que eu penso, né? É diferente você ter ali o dia a dia com o seu jogador, você aprende a falar, aprende algumas palavras, o tradutor está com você, ele já te conhece, então é diferente. Agora, um diretor no Japão que não fale japonês, vai ser assim, menosprezado, né? Porque você vai numa reunião com o presidente tudo e você vai falar, depender de um tradutor. Não dá. Agora, aqui no Brasil, sim, eu como treinador, sinceramente, eu não quero trabalhar mais. Né? Eu acho que não consigo mais,
sabe? A minha cabeça não é porque não falta capacidade, não. Eu estou bastante lúcido ainda, tenho muita energia. Cansaço às vezes, né? Não, assim, sabe? Você vê assim muita coisa, muito falatório, muito. Todo mundo hoje entende de futebol, né? Vai na rede social, põe lá taticamente. Pô, então já não tenho mais paciência para isso. Não. Mas você recomendaria o Eduardo ir para a J-League algum dia, assim? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, quando eu fui agora para o Japão, ele conversou comigo, eu falei, pô, pai, vê lá, conversa. Eu falei, não, pode deixar. Pô, eu acho que ele até é novo, entendeu? Ele é novo. Eu já não tenho mais essa de ir para. Eu sempre tive vontade de ir para fora. Tanto é que eu trabalhei em vários países, né? Sim. Porque eu queria conhecer. Era um desejo meu, profissionalmente. Mas agora não, agora acabou. Agora gostaria, né, de um dia ter um convite aí para ser um diretor aqui no Brasil, né, de poder passar a minha experiência, né, no dia a dia, ou para jogadores, ou às vezes para um elo de ligação entre diretoria e treinador, né? Eu acho que eu tenho essa condição. Entendi. Nelsinho, obrigado, viu? Nada. Valeu. Falou. Galera, Nelsinho Batista, ídolo do Novo Horizontino, ídolo do Corinthians e ídolo também no Japão. Valeu, gente. Até mais.